Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos falar sobre um assunto legal hoje, né? Essa aula tá tudo pesada. Bom, vamos falar sobre a criatividade, sobre a imaginação, percepção e significado da arte. Bom, deixa eu puxar uma cadeira aqui, poder deixar os alunos falar sobre isso, né? Alex, você pode falar sobre a criatividade, por favor, amigo? A criatividade indica a capacidade de criar, produzir ou inventar coisas novas. A criatividade pode ser aplicada em qualquer área da vida. Ser criativo é pensar de forma diferente, é ser original, não seguindo as normas pré-estabelecidas e nunca imitando o que já foi feito milhares de vezes. E pra você, Matheus, o que é a imaginação? Você pode vir aqui na frente falar um pouquinho pra gente? A imaginação é a faculdade de formar imagens reproduzindo o que foi percebido ou registrado mentalmente. O que antes foi objeto de uma percepção e imaginação reprodutora. Mas também é a faculdade de combinar imagens provenientes da experiência num novo conjunto. É então a imaginação criadora ou inovadora. Alexandre, e você? O que é a percepção? Você pode vir aqui falar pra gente um pouquinho também, por favor? Percepção descreve o ato, efeito ou capacidade de perceber alguma coisa. Existem vários tipos de percepção, entre eles a percepção visual, social e musical. Além disso, tem outros tipos de percepção que são relacionados a sentidos, como, por exemplo, a percepção auditiva, a percepção do tato ou a percepção olfativa. A percepção, na filosofia, ela tem o conceito de descrever a situação em que o espírito capta a forma intuitiva dos estímulos exteriores. Ô Muriel, você pode vir aqui falar pra gente do significado da arte? A arte é a atividade humana ligada à manifestação de ordem estética, feita por artistas a partir da percepção de emoções e ideias. O objetivo é estimular o interesse de um ou mais espectadores, e cada obra de arte tem um significado único e diferente. Vamos dar continuidade à nossa aula, né? Bom, a obra de arte, ela suscita uma interpretação que se estabelece num paradoxo. Enquanto é uma possibilidade de percepção subjetiva e interpretação na qualidade de uma contemplação desinteressada e desvinculada dos modos culturais, ela consiste também na percepção de um bem cultural, contextualizado esteticamente e historicamente, carregando consigo uma gama de possibilidades de conhecimento que, só são reveladas aos espectadores que possuem o domínio dos códigos necessários a uma interpretação de tal porte. Referir que a obra de arte é um produto cultural consiste em identificá-la como resultante de um estatuto de objeto estético, reconhecido de um universo cultural contextualizado em uma determinada época, sendo seu valor universal. Segundo Luigi Pareyson, a identificação estética de uma obra de arte se caracteriza pela formulação de uma valorização que se distingue entre a poética e a crítica. Na poética, temos a experiência de inspiração que conduz à produção da obra de arte, enquanto um bem estético, na crítica, encontramos as referências de um juízo de valor, instituído num determinado contexto, num cargo social e numa dada época histórica. A experiência artística esteve associada a algo que transcende a realidade, habitando no mundo imaginário e criando uma nova realidade, uma expressão estética, inicialmente comprometida com a realidade e a imitação dela, e posteriormente desvinculando-se desse compromisso com a verossimilhança, numa rejeição à cópia, servil. A dimensão das criações artísticas habitou o universo do imaginário, do sensível, sendo assim reconhecida a partir da formulação das bases de uma estética romântica, no século XVIII, e permanecendo até os dias atuais. Continua a explicação aqui pra mim, vai? A obra de arte se revela ao espectador de diferentes maneiras, comunicando sensações, fatos e percepções que se alteram entre um estado emotivo particular e um conhecimento cultural fruto da atribuição de valores e categorias. Quando a percepção estética é concebida como a chave da comunicação através da arte, pensa-se numa percepção que supere a sensação afetiva, carismática em relação à obra de arte e adquira o conhecimento de referências estéticas através do convívio e análise de obras de arte.
Só é possível consolidar uma plena comunicação quando se detém os códigos, nesse caso, de percepção e apreciação estética. Esse processo de aprendizado abre um canal de compreensão e de imaginação criadora, estabelecendo novas relações com o conhecimento em arte. Vem aqui falar mais um pouquinho sobre a criatividade para mim, por favor. Em todas as artes, a criatividade artística consiste na capacidade do indivíduo de criar obras com valor elevado de grau diferenciado em relação a outras obras. Existem oficinas de criatividade que têm uma colaboração entre educação e psicologia e tem como objetivo de potencializar o autoconhecimento e a aceitação de outros indivíduos que entram nessas áreas. Essas oficinas usam técnicas como pintura, escultura, desenho e muitas outras obras para desenvolver o pensamento criativo. Alex, vem aqui falar mais um pouco para mim, me explicar mais sobre a imaginação, porque acho que o pessoal ainda não entendeu muito bem. A origem do imaginário está, por exemplo, nos sonhos, onde vivemos as mais diversas situações, impossíveis e extraordinárias. Nos desejos, onde a imaginação nos traz à mente, com insistência, o objeto desejado. Quando somada à paixão, a imaginação pode adulterar o senso de realidade, com o qual ancoramos nessa consciência ao convívio alheio, produzindo os mais diversos estados psicóticos. O mito é fruto da imaginação e também em sua fonte. Os ímãs podem ser facilmente percebidas como fictícias, mas também podem ocorrer dessas imagens serem acreditadas como reais. Certas psicopatologias, tais como as neuroses e as psicoses, por exemplo, se caracterizam pela perda do paciente da distinção entre o que é real e o que é apenas imaginado. Por fim, existe o imaginário também tanto objetivo quanto subjetivo. Aquilo a que eu imagino em meu íntimo é de cunho subjetivo, individual, mas aquilo a que chamamos de cultura é a imaginação objetiva. A imaginação individual é objetivada quando é convertida em livros, filmes, pinturas, teorias científicas, projetos de engenharia, etc. Mesmo as fábulas e as histórias contadas às crianças pequenas, por exemplo, descrevem imagens e situações imagéticas, as quais foram imaginadas por alguém um dia. A imaginação subjetiva é irrigada pela imaginação objetiva. Gabriel, vem terminar aqui e explicar para mim sobre a percepção por obséquio? Na psicologia, a percepção consiste na organização e interpretação dos estímulos que foram recebidos pelos sentidos e que possibilita identificar certos objetos e acontecimentos. A percepção tem duas etapas, a sensorial e a intelectual. As duas se complementam, porque as sensações não proporcionam uma visão real do mundo e devem ser trabalhadas pelo intelecto. Na filosofia, consiste num conceito que descreve uma situação em que o espírito capta de forma intuitiva os estímulos exteriores. Diferentes pensadores descrevem a percepção de forma distinta. Para Descartes, a percepção é todo o ato de inteligência. Segundo Leibniz, é um estado transitório que envolve processos múltiplos.